A gente vai falar da alunação de Leão. Essa alunação de Leão, ela tá muito poderosa, muito, 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 muito poderosa. Ela tá num movimento muito interessante, porque ela começa no eclipse, né, do dia de hoje, que é o eclipse total, é um eclipse total em Leão, é um eclipse muito esperado. Por que que ele é esperado, né? Porque a gente tá, os astrólogos estão muito ansiosos para ver o que esse eclipse veio trazer. Porque ele vem numa configuração muito diferente da configuração normal do céu. Então, geralmente, o eclipse ele trabalha os eixos do eclipse, o nó do sul e o nó do norte, e legal. Só que assim, a gente vem de uma carga de energia, de eclipses acontecendo. Desculpa, uma carga de movimentos astrológicos acontecendo. E dentro desses movimentos astrológicos que estão acontecendo, esse eclipse, ele vem trazer a cereja do bolo. Ele vem trazer ali, né, aquela pontinha que faltava de todo esse movimento para a gente finalizar essa história. Finalizar não, né? Mas a gente trazer um novo capítulo dessa história. Que novo capítulo é esse? Então, primeiro vamos entender onde estamos, né? A gente está, né, navegando esse ano de Marte, um ano de muita ação, né, de muita movimentação. Só que quando a gente entra agora com esse eclipse de Leão, o céu que nós estamos vivendo, astrologicamente, ele mudou totalmente por uma configuração totalmente diferente. Então, todos os planetas grandes mudaram de signo. A gente teve um movimento muito raro no céu, né, que estava previsto para acontecer já desde 2020 e que ia mudar a gente como sociedade. Mas mudar o quê como sociedade? Plutão, ele é o planeta mais lento e ele está em Aquário, que fala de sociedade. Porque quando fala mudar a gente em sociedade, é mudar a forma como a gente pensa e como a gente interage em sociedade. Porque sociedade, ela é feita do quê? Do indivíduo. Você não tem uma sociedade, você não tem um conjunto, um grupo de pessoas, se não tiver um indivíduo lá dentro. E aí, o eclipse, ele acontece nesse meio termo dessa situação, de que nem foi para frente, nem mudou a história, a gente acabou de entrar nesse enredo todo mundo esperando, e aí o que vai ser, o que vai ser, e aí tem um eclipse em Leão. Então, esse eclipse, ele tá especial, não é nem por causa da configuração do mapa astral do eclipse, e por fim, eu acabei não trazendo o mapa, né? Mas não tem problema. Depois eu baixo ele aqui e coloco aqui para a gente ver. É por causa da configuração do todo. E aí ele vem como essa cereja, porque um eclipse total, ele é o quê? Vamos imaginar que essa caneta aqui é o Sol. Um eclipse total é quando tem um alinhamento perfeito, onde a Lua ela vai encaixar na frente do Sol, assim, ó, perfeitamente, e vai criar um fecho de luz, um fecho energético. E esse fecho vai vir diretamente para a gente. Então, esse eclipse ele é solar. Então, o Sol é a nossa consciência, nossa, né, a forma como a gente age. De repente, a Lua, que é aquela coisa introspectiva, que trabalha as nossas sombras, o nosso inconsciente, tampa aquela luz, apaga aquela luz. Ao meio-dia. E ao meio-dia não um horário que eu tirei da minha cabeça, não. O eclipse foi ao meio-dia. Então, o Sol estava lá no céu ao meio-dia, gente. É coisa de filme, gente. Não gosto disso. Vocês já assistiram? Tem um filme que chama Witch, né, a bruxa. E no final acontece um eclipse ao meio do dia no lugar que ela vai ser queimada na fogueira, aí o menino vira menina e muda tudo. É aquilo, gente. O eclipse no meio-dia, tá lá o sol do meio-dia, de repente ficou noite. E o que tem à noite que não tem de dia? À noite a gente vê estrela, à noite a gente vê constelação, à noite a gente vê planeta. No meio do dia a gente não vê isso, mas tá lá. A estrela tá lá, o planeta tá lá. Então, quando essa consciência é apagada pela Lua, a gente percebe coisas que estão dentro da nossa vida, estão dentro de nós, estão acontecendo na nossa sociedade, e a gente, pelo automático da consciência solar, de agir, de produzir, de fazer, de brilhar, e ser reconhecido pelo brilho, ser reconhecido pelo que tem, ser reconhecido pelo que trabalha, pela beleza, a gente não percebe. Só que
na configuração do momento que estamos vivendo, não é nem do eclipse, é do momento. Lembra que eu falei que o momento está muito enfatizado? Não serve mais, não dá mais. A Terra está mudando de frequência. Aliás, a Terra mudou de frequência e a gente precisa acompanhar essa mudança. Então, esse eclipse, ele vem e fala assim, olha, essa sua forma de manifestar, de expressar e de viver o seu carisma não serve mais para manifestar a sua parcela do divino na Terra. O divino, ele quer se manifestar através de você e ele precisa que você tenha um ego saudável, estruturado, que é a roupa pelo qual a nossa essência se manifesta, e você não está tendo esse ego. A sua essência, ela quer vir empreender e você está vestida de bailarina da Disney. Você precisa estar de terno e gravata, indo para uma reunião, e você está de bailarina. E aí o ego fala assim: não, você não vai para aquele lugar, você não combina com aquele lugar. E você não entende, fala, esse ego fica me auto-sabotando. Esse ego não me ajuda, ele não me valoriza, eu não me valorizo. Mas é porque ele não está configurado. E sabe quem faz a configuração do ego, gente? A nossa criança. A vivência da nossa criança interior. Então, Leão, ele trabalha a casa 5. Casa 5 é o quê? Criança, ego e essência. O ego é o personagem que a gente usa no jogo da Matrix para a gente brincar no jogo. A nossa essência é quem está jogando o jogo. E esse personagem, ele tem a sua configuração, né? Então, quando a gente vai fazer um personagem, a gente vai escolher a roupa, a gente vai escolher tudo que o personagem vai ter lá no jogo. Às vezes a gente precisa ganhar dinheiro, fazer umas missões para poder ter umas coisas mais legais. Sabe quem que faz essa configuração? As vivências da sua criança. Aí a gente para assim, peraí, a vivência da minha criança? Ai, a minha criança que foi educada pela minha mãe, pela minha mãe e pelo meu pai. Eu olhei para isso na alunação de câncer. Meu Deus, coitada dessa criança. Meu Deus, foi educado pela aquela criança lá, a visão daquela criança que configurou meu ego, aquela criança traumatizada, aquela criança perturbada pelo cotidiano da família, aquela criança ali que precisava de ajuda, é quem escolheu a roupa do personagem, e eu não sei porque eu tô vestida de bailarina da Disney no meio da minha história, e eu não tô conseguindo ficar condizente com o que eu queria. Então, assim, quando eu falo que a alunação de câncer foi uma preparação, é porque a gente só vai saber a configuração do nosso ego se a gente olhar para a história da criança. A alunação de câncer foi uma possibilidade da gente olhar para a história cultural, social, familiar, que construiu aquilo que a gente chama de eu. Porque o ego, gente, é o eu. Ele é o gerente de todos esses eus que compõem a nossa identidade. Então, eu tenho o eu do trabalho, eu tenho o eu da família, eu tenho o eu do namoro, eu tenho vários eus. Mas quem que define qual eu uso em cada lugar? Não é a minha essência. Porque a minha essência, ela é a manifestação do divino. Ela tá cagando pro meu namoro, ela tá cagando pro meu querer, ela tá cagando pra minha história. Quem fica apegado à dor que não quer perdoar, não é a nossa essência. Porque pensa, se a essência ela tá fora do jogo, é só um jogo. Se você morrer no jogo, você não vai ficar, nossa, eu morri no jogo, eu não consigo perdoar aquele personagem que me matou no jogo, eu quero voltar, eu quero me vingar. Não, porque você não faz parte. Agora o ego é o personagem que morreu. Então, é pessoal, você entendeu? É com ele, matou ele, machucou ele, abandonou ele, não cuidou dele, não valorizou ele. Então, tudo que tem ele, eu, é o ego. Então, o seu eu é o seu ego. Então, quando você fala, eu quero, eu posso, eu isso, eu aquilo, você está falando do seu ego. E adivinha onde que essa lunação de leão no nó do sul vai dar um soquinho assim, bem de leve, só para cair de lateral, assim, ó. O ego, no tal do eu. Porque essa lunação, ela não quer mais que a gente brilhe por expectativa, por busca de aplauso, por busca de brilho. Ela quer que a gente consiga brilhar
pela manifestação de quem somos em essência. E essa essência não é a sua história de infância. Essa essência não é a sua história familiar. Essa essência não é essa história triste de vítima que você conta para você. E essa essência também não é essa história de Mulher Maravilha que quer salvar todo mundo que a gente conta pra gente. É porque se tem uma coisa assim que a mulher ela conquistou de tanto brigar, foi o poder de ser o que ela quiser. Aí ela falou assim: "Não, já que eu posso ser o que eu quiser, eu vou ser tudo. Aí eu vou ser dona de casa, eu vou ser esposa, eu vou ser mãe, eu vou ser empresária, eu vou ser até presidente do país, mas eu vou ser tudo, entendeu? E eu vou ser boa em tudo, e eu quero ser reconhecida por tudo que eu faço, mas eu vou ter tempo para mim? Não. Eu vou me amar? Não. Eu vou dar conta? Não. Eu vou ter um burnout? Vou. Né? E aí a gente fica nesse rolê. Então, esse eclipse ele vai vir nesse lugar, nesse eu, que, nesse ego, e vai falar assim: olha, essa estrutura que você está usando, esse personagem que você está usando, não está servindo, não está condizente, né? Não está moldulado com a roupa que precisa para que a essência se manifeste. Use essa roupa, esse veículo que é o ego, para fazer, né, o que a luz divina quer que você faça aqui. Então, a gente vai precisar tirar fora isso aí e colocar algo melhor. Só que a gente não consegue, sem surtar, perder uma base e colocar outra. Então, toda essa alunação de leão, desculpa, de câncer, os exercícios que eu vim trazendo, as coisas que eu vim trabalhando com vocês, foi para preparar, né, trazer a consciência de preparar uma nova estrutura. Dai, mas espera aí, como assim? Então, quando eu falava para vocês assim, não, dá um tempo mesmo, olha para você mesmo, né? Olha para sua vida. Não, vamos entender. Eu estava querendo trazer para vocês dentro da alunação de Leão que a gente só mexe no eu quando a gente conhece o eu, que sou eu. Aí você consegue mexer. Como que você vai ter as coisas acontecendo na sua vida? Porque o eclipse, gente, é acontecimento. Pode, ai, mas não aconteceu nada hoje, Dai. Não aconteceu hoje. O eclipse ele dura aí 15 dias no seu ápice e 6 meses de mudança na nossa existência kármica. Então, só o fato de você estar aqui disposta a olhar para você, para a sua história, para os seus desejos, para o seu querer, isso já muda totalmente a energia desse eclipse que ele vem abrir na sua vida, na sua própria existência. Então, esse movimento de hoje, né, ele faz você olhar para o que está acontecendo. Quando você vira a sua consciência para esse lugar, fica muito mais fácil de você ser o alfaiate na construção de uma nova roupa que vai servir, né, de veículo para a sua essência se manifestar na sua vida. E você conquistar o que você quer, conquistar os teus sonhos, conquistar o que você deseja. Porque assim, vamos pensar assim, se o ego, ele é a roupa, ele é o veículo para a essência se manifestar, ele precisa da roupa. Então, por exemplo, se você está vestida de bailarina da Disney e você precisa do terno, na regra do jogo, você precisa o quê? Comprar o terno. Às vezes é comprar habilidade, às vezes é aprender coisas, às vezes é curar coisas dentro de você. E para isso, você tem que manifestar. E manifestar exige energia, exige trabalho. Isso é um negócio que o tal do ego não gosta, gente, que é o eu, o nosso eu. O nosso eu é uma coisa assim, ó, assim, ó. Eu sou assim. Não, mas você está assim, não, eu não estou assim, não. Só eu sei da minha história, só eu sei o que eu passei, eu sou assim, eu sou difícil mesmo, eu faço assim mesmo. E não é. É porque o ego ele gosta de ficar quietinho. Então, quando passa na sua cabeça assim, ó, ai, acho que eu vou mudar. Aí acho que eu vou me relacionar com pessoas diferentes. O ego, ele já fica assim, o ego já faz assim, ó. Não, mas você acha que você consegue? Aí você acha que é pra gente mesmo? Aí você acha que vai dar certo? Ai, não sei. O ego, ele já fica triste.
Então, esse eclipse de leão, essa alunação de leão, ela está pedindo uma reestruturação, mas não é que nem câncer, é uma mudança mesmo, né? Uma reconstrução num setor da nossa vida. Para cada pessoa é um setor. E essa reconstrução, ela vai pedir um trabalho interno, que é o trabalho da nossa casa 5. Então, quando eu for abrir o mapa aqui de cada um, eu vou trazer esse olhar hoje, né? O que está acontecendo na sua casa 5 que você precisa olhar internamente? E qual é a reconstrução que você vai passar na sua vida fora, através da mudança da forma como você se expressa, se manifesta naquele lugar que você tem leão, né? Por exemplo, se você tem leão na casa 3, a forma como você se comunica está passando por estrutura. É uma reconstrução, é uma modulação. Se você tem leão na casa 7 de relacionamento, a forma como você se relaciona vai mudar. Ela vai mudar e ficar muito forte, mas ela vai passar por uma mudança de expansão, porque, gente, é construção, é reconstrução, Júpiter tá aí junto. Então, é um movimento, assim, de ir rápido, vai ser um movimento rápido, as coisas acontecendo rápido. Então, hoje eu trouxe no grupo um desafio para nós. Qual que é o desafio? É pegar o seu celular, pegar um celular aqui, você vai pegar um celular, você vai abrir a câmera do celular e você vai se filmar. Aí você vai começar a perceber como que você se sente fazendo isso. Primeiro que às vezes pensa assim, ai, que besteira. Aí depois eu faço. Ah, não, aí mais tarde, aí eu vou me arrumar. Gente, quando a gente passa na frente do espelho, quando a gente faz a afirmação no espelho, tem um propósito. Mas quando você olha no espelho, você sabe que é você olhando você no espelho. Seu cérebro é certo que é você olhando você no espelho. Ele sabe também que o que ele está vendo, às vezes as pessoas podem ver também. E aí, quando ele não gosta do que ele vê, ele fala assim, não, mas tá. Ele ignora. O cérebro da gente consegue ignorar a gente. A gente se ignora. A gente ignora o que é importante para nós. Olha o nível. A gente tem noção do que é isso? O quanto a gente consegue ignorar as nossas verdades e a nossa imagem? E é a autoimagem. E aí, quando a gente vai trocar com as pessoas, a gente faz um lance totalmente diferente. É por isso que a gente vai gravar, porque quando você grava, tudo que você grava, alguém pode assistir. Não é para você, você está gravando, aquilo ali está ali, alguém pode pegar seu celular, alguém pode ver, ou alguém vai ver. O seu cérebro, ele já entende diferente. E aí, o mecanismo que ele usa é o mecanismo da autoapresentação. Como que eu quero ser visto? Como que eu quero ser visto? Só que quando você faz essa gravação no modo selfie, você está se vendo ali. Só que o seu cérebro está registrando assim, como vão me ver, alguém vai me ver, vão me ver. E às vezes tem gente que só nesse rolê não vai querer nem gravar, não vai querer nem participar de querer gravar, porque a pessoa ela não quer ser vista. Ela tem medo do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão falar. E tudo isso é o eu ego. É o eu ego. Então, esse desafio é para que literalmente você começar a perceber como que você lida com a sua autoimagem. Você realmente olha para a sua imagem ou você busca ser reconhecido pela sua imagem? Porque a autoapresentação é essa, o outro está me vendo. E a autoimagem é como você está se vendo. E, gente, é muito louco. Parece assim, não, mas Dai, eu tô me vendo, o outro está me vendo. Só que a gente não se vê, a gente se exclui, a gente exclui o que a gente acredita, o que a gente pensa da gente, e a gente fica preocupado em mostrar uma imagem para o outro. Só que nesse rolê, lembra o eclipse? Apaga a consciência. Quando a gente apaga a consciência, sabe que a moral dessa história aqui? Você não se valoriza, você não se reconhece, você não se vê, mas você quer ser visto, valorizado e reconhecido pelo outro. Então você vai lá, você se arruma, você fica preocupado se você vai falar tá condizente com o que a pessoa, com o que você quer que a pessoa ouça. Aí você está preocupado com o olhar do outro sobre você, enquanto você não está se vendo. E é essa estrutura desse lugar que esse eclipse quer destruir.
Então, nesse desafio, a gente vai se conhecendo pouco a pouco, a gente vai se acostumando com se ver, e a gente vai percebendo que, espera, não tem outro, não existe outro. Eu estou me apresentando para quem? Eu estou me apresentando para mim, eu estou me filmando, eu estou me vendo, e eu estou gostando do que eu estou vendo? Eu estou gostando do que eu estou vendo? Eu estou gostando dessa apresentação que eu estou fazendo de mim para mim mesma? Porque cada dia eu vou trazer um intuito. Então, hoje é quem é você, né? Quem sou eu? É quando você está se apresentando para você no final das contas. Nessa é esse movimento que eu quero trazer com esse desafio. No final, você se apresentou para você. Você se conheceu, conheceu quem você é, o que você gosta, o que é importante. O mais louco de tudo isso, você consegue observar o nível que você está nessa possibilidade de se ver. E fora esse, eu trouxe o mapa dos sonhos. Vocês conseguiram fazer o mapa dos sonhos? Não, não tem problema. Acabou a aula. Todo mundo tem chat GPT. Você tem chat GPT? Acabou a aula aqui. Terminou a aula, você vai pegar o chat GPT. Você vai abrir a conversa nula e vai falar assim, chat GPT. Faz o meu quadro dos sonhos. E você vai falar tudo o que você quer. É muito louco, sabe por quê? A gente quer muita coisa, né? Na hora que a gente fala assim, quadro dos sonhos, faz uma imagem de... Porque eu penso assim, eu vou pedir uma Porsche? Não, é impossível eu ter uma Porsche. Não vou ter uma Porsche. Aí eu vou pedir uma viagem, mas eu quero viajar, tem tanto serviço. Ai, eu não tenho nem tempo para viajar. Ah, não, mas eu quero dinheiro. Não, dinheiro eu quero. Dinheiro pode pôr, porque o dinheiro, realmente eu quero dinheiro. Aí por um tempinho também para me relaxar comigo. Gente, a história de fazer o quadro do sonho é muito louco, porque a gente quer, e quando a gente vai direcionar esse querer, a gente se esbarra no nosso ego pequeno, ocupado demais com os próprios problemas, que acha que, tipo assim, que já começa a criar, tipo assim, você fica naquele meio tempo, nossa, mas eu vou sonhar muito com isso, mas vai fazer sentido? Aí, mas eu vou fazer, mas... Então, assim, o quadro dos sonhos, abre o chat, fala lá o que você quer, e se você começar a observar bloqueios nesse processo, não tem problema, vai com bloqueio mesmo, né? Ah, não tô com medo de viajar, então não viaja. Fala coisa simples que você quer pro hoje. O que que você queria de mais conforto hoje? Ah, e hoje eu queria poder estar melhor emocionalmente. Então coloca isso. Ah, eu queria estar bem, eu quero ficar bem emocionalmente. Não, tá, eu quero uma Porsche. Então põe uma Porsche. Porque quando você faz o movimento hoje, né, ou ainda dentro dessa semana do quadro dos sonhos, você se permite sair de um estado e começar a acoplar o novo estado. Porque lembra que eu falei que é uma reestruturação do ego? A alunação de câncer, gente, já começou a quebrar as bases. Agora vamos ajudar a construir as bases novas? Não vamos deixar a vida dar pra gente o que ela quer, não. Vamos começar a construir a alfaiataria do nosso ego, da roupa que vai manifestar a nossa essência. Vamos sentir o que que a vida pode querer de mim, o que eu posso entregar para a vida, além do meu eu. Né? O que que eu tenho de bom, o que que eu posso querer de bom para mim e além de mim, que é o que a essência representa, esse além de nós. Então, o exercício, né, do quadro dos sonhos, ele é esse convite. Então, se possível, hoje, né, eu vou falar então para vocês trazer esse movimento. Gente, vocês têm pergunta até aqui? Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Vocês querem falar alguma coisa? Então, beleza. Eu vou, travou aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar os slides. Eu vou começar então passar os mapas. Vou fazer a leitura do mapa de vocês, uma que está aqui. Deixa eu abrir. Vou fechar aqui, eu vou abrir de novo para fazer a leitura do mapa de vocês uma a uma. Deixa eu abrir vocês de novo. E essa energia é importante que a gente simplesmente deixe ela passar por nós. Pode ser que às vezes você sinta uma euforia hoje, pode ser que você sinta às vezes um peso, pode ser que você simplesmente ache, ah, pode falar, pastor? Ah, não.
Peraí, aqui, meu áudio. Eu abri de novo. Então, pode ser que você sinta uma euforia hoje dentro dessa energia, pode ser que você não sinta nada. Pode ser que pareça só mais um dia comum. Só que essa energia, ela tá movimentando esse portal. E quando você vai se movimentando junto com ela, muita coisa legal acontece. Então, deixa eu esperar ele abrir. Já pedi para compartilhar. Vou começar.